Olá, olá, olá a todos. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal DNS Cast. DNS Cast, uma produção DNS Vital, suplementos inteligentes e conteúdos inovadores. Hoje nós faremos um bate-papo muito feliz, simpático, com essa carisma imensa do Dr. Juarez Furtado. Ele é médico, pediatra, homeopata com uma visão ampliada da antroposofia. Trabalha há muito tempo já com a física quântica, com terapias quânticas e também com a ortobiomolecular. Então, seja muito bem-vindo. E também estamos aqui com o Haroldo Luiz Fenili, que é terapeuta, naturopata, também trabalha com terapias quânticas e aí trabalha com florais, com acupuntura, com naturopatia há mais de 30 anos e vem também a brilhantar o dia de hoje. Então, passo a palavra ao Juarez e hoje nós falaremos de saúde integrativa. É isso, né, Juarez? Obrigado pelo convite, Beth. Obrigado, Haroldo. É muito bom quando a gente pode estar falando sobre saúde, né, e trazendo assim para os telespectadores e ouvintes aí informação. Afinal de contas, é o melhor remédio. Quanto mais a gente sabe, menos a gente erra, mais a gente faz corretamente e a gente sabe hoje, no meio disso tudo que tem acontecido, né, desses adoecimentos, enfim, e desses estados que o ser humano tem vivido, que saúde nada mais é do que comportamento e estilo de vida. E para mim, desenvolver um bom comportamento e um bom estilo de vida, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter informações que vão ser transformadas em conhecimento e a gente poder aí sim caminhar na melhor qualidade possível aí em busca da saúde e da manutenção dessa saúde, né, que está tão difícil hoje em dia. Isso mesmo. Então, Haroldo, falando assim desse corpo e mente, né, trazido pelo Dr. Juarez, o que você pega em clínica, né? O que você encontra nos pacientes com relação às emoções, a parte energética e que leva aí talvez algum problema físico? Conta um pouquinho para nós dessa sua experiência. Primeiro, um orgulho muito grande de estar aqui junto com o Dr. Juarez, né, que é um espelho para a gente da área de saúde, né, uma pessoa que tem aí um sucesso muito grande, é um profissional que a gente admira muito, né? Para a gente estar junto assim é um orgulho muito grande. Mas assim, na clínica o que a gente tem? A gente pode pensar, até se for pensar em números, talvez 95, 96% dos meus pacientes, eles vêm com patologias que vêm por trás a parte emocional, né? Então, o problema com fungo, vírus, bactérias são muito poucos, né? A maioria vem lá com problema de estômago, com intestino, pele e várias coisas, mas vindo de disfunção emocional. E hoje a gente vê na clínica que a maioria dos nossos pacientes, eles têm problemas no dia a dia, né? Com seus filhos, agora com a parte de drogas na cidade, e roubos e assaltos, todo mundo nervoso, medroso, né? Então acaba afetando toda essa parte física, né? Acabam tendo problema renal, porque é por causa do medo, né? O estresse, ansiedade, né? Porque... e também problemas de estômago, ser ansioso demais, nervoso demais, né? Então, assim, a gente vê essa parte hoje muito mais problemas emocionais do que físicos, né? Que a gente diz que assim, a parte emocional é que gera a disfunção física, né? Então, é muito mais difícil, eu falo, tratar, porque você tratar uma patologia, uma disfunção, você dá lá o remédio ou o produto e resolve, né? Mas tratar a mente da pessoa é mais complicado, porque cada um tem trocentos problemas por dia, né? Então fica mais difícil. E, Haroldo, aproveitando também essa sua fala, né, de que a emoção influencia no corpo físico, eu lembro bastante de algumas palestras quando você compara, né, que a gente tem a nossa energia em volta, um envoltório energético, como se fosse um copinho em cima do nosso corpo, né? Isso. Então, quando a gente tem afetado essas emoções, o nosso campo eletromagnético, o nosso campo energético também fica afetado e aí, então, fica suscetível à invasão de vírus e
né, qualquer outro bichinho que possa invadir o nosso corpo? Esse campo eletromagnético, a gente tem mais ou menos 1,20 m dele de diâmetro, né, de largura, né, como se fosse um copo mesmo virado em cima da gente. Então, para que serve esse campo eletromagnético que a gente consegue fotografar, medir? Né? É como se fosse aquelas lâmpadas antigas de padaria, de açougue, que vem o mosquitinho ali, frita e cai na bandeja prontinho para consumo, né? Assado já. Né? Então, o que acontece? O nosso campo é justamente para isso, é a nossa primeira defesa, é a nossa primeira defesa de entrada de fungo, vírus e bactérias. Porque quando esse campo está mais baixinho, o bichinho consegue atravessar esse campo e chegar no nosso corpo. E quando ele está expansivo, né, está bem grande, é a primeira parte da imunidade. Que aí isso tem uma frequência, uma potência tão grande que qualquer agente agressor que for atravessar esse campo, que tem 1,20 m, ele é igual a lâmpada, ele frita o bicho, ele não consegue chegar no nosso corpo. E aí todo o macroambiente, né, que a gente vive já tão conturbado acaba perturbando também esse nosso campo eletromagnético. E aí o Dr. Juarez tinha dito antes, né, sobre isso, sobre o que a gente vive, como a gente vive e o que influencia, que influencia. Como é a sua visão sobre isso, doutor? Então, Beth, Haroldo, eu acho que assim, quando a gente fala... como você falou ali no início, né? Eu ampliei a minha visão e a gente deve ampliar a visão da natureza humana. A gente, quando sai da escola, vamos dizer assim, a escola ela segue um roteiro e nos mostra um universo, por exemplo, dentro da medicina, né? Um universo apenas da biologia e da bioquímica. Esse ser humano ele é apenas de carne e osso e tem funções bioquímicas, biológicas que acontecem nele. Mas se a gente for lá para trás, se a gente for lá para o Oriente, há milênios atrás, a gente vai ver um ser humano diferente. E é um ser humano que o Haroldo está trazendo aqui essa visão, né? E que muitas vezes, para quem não tem essa percepção para entender, o ser humano ele não é só de carne e osso. O ser humano a gente pode ampliar aí para... Tem antroposofia fala de 7 corpos, nós vamos trazer para 4 corpos ou 4 partes. Uma delas é esse corpo que ele falou aqui, que a gente chama de corpo anímico dentro da antroposofia, que é a ânima, a alma da gente, né, do latim, que é essa parte da gente que sente o mundo. A alma, do grego, vai dar psiché, que vai dar psicologia. Então, assim, o psicólogo é um médico da alma. E é super interessante, porque à medida que a gente vai conhecer essas linguagens orientais, vai percebendo o quanto que a gente vive emocionalmente, cria, constrói ou cura, ou trabalha no controle do nosso corpo biológico. Esse ser humano, eu costumo fazer uma analogia, né? Você imagina o ser humano, vamos falar de 4 corpos, vamos imaginar uma carruagem com os cavalos e em cima tem que ter um cocheiro. Esse cocheiro é o meu corpo mor, é aquele que é o piloto, digamos, dessa carruagem que é o meu corpo. E esse piloto eu posso chamar de corpo, de eu, né? Ou de autoconsciência. Ou nós podemos expandir, podemos chamar de espírito. Esse espírito que está em cima, esse cocheiro que está em cima, ele rege essa alma, que são a alma vem de ânima, animal, animais, né? Nós temos essa parte em nós que é a parte animal, que sente, que chora, que ri, e que se não tem um controle maior, se perde nessas emoções. Quem dá o controle é o cocheiro que está lá em cima. Por isso que nós temos que desenvolver essa carruagem. A carruagem tem que estar perfeita, as rodas perfeitas, a estrutura perfeita, que é o biológico. A vida em si tem que estar ali atuando, mas temos que ter um cocheiro em cima. Hoje, infelizmente, o mundo faz com que esse cocheiro pule de cima dessa carruagem e, literalmente, os meios de comunicações constroem a nossa consciência, ou seja, fazem a gente gostar de uma coisa, caminhar para uma e tiram o que infelizmente hoje está acontecendo, a nossa identidade. Acho que a grande questão hoje, nós estamos vivendo, por exemplo, de doenças autoimunes, tem a ver com identidade. Esse cocheiro saltou de cima da carruagem. E aí qualquer coisa que eu mostre para a carruagem
como o meu eu acaba influenciando nessa carruagem e nesses cavalos e aí podendo dar um desequilíbrio físico. Mas quando justamente o Haroldo fala desse campo eletromagnético, e quando a gente fala desses corpos, não é físico, né? O pessoal está acostumado a falar, às vezes, pensar como um corpo físico, mas não. Esse corpo anímico, essa alma, é um campo eletromagnético. E olha que interessante, é um campo eletromagnético que está em contato com as nossas células físicas. E essas células físicas, materiais, elas respondem a essa questão biofísica. É super importante se entender que antes do movimento bioquímico, numa célula, por exemplo, antes de ela entrar ali os minerais, entrarem ali nutrientes nela, aquela membrana, ela precisa estar apta para poder receber, abrindo e fechando canais. E esses canais que são abertos e fechados são campos elétricos, né? É movimentado pela biofísica. Olha que interessante, antes da gente ter uma reação bioquímica dentro da célula, a gente tem uma reação biofísica nela. E quando a gente fala de biofísico, a gente pode falar agora de outras maneiras de a gente atuar tocando nessa parte biofísica. E é onde entram as terapias frequenciais, é onde entra a acupuntura, é onde entra a homeopatia, é onde entra os medicamentos da antroposofia, que vão justamente biofisicamente tocar nessa parte e vão manter a saúde bioquímica também da célula. Então, o nosso corpo, por isso que as emoções realmente constroem ou destroem doenças. Por isso que o equilíbrio mental, emocional, né, Haroldo, é peça fundamental que tem que caminhar junto de uma terapia. A gente vai trabalhar a parte física, mas tem que trabalhar também essa parte. Porque um paciente ansioso, medroso, um paciente com distúrbios emocionais vão atrapalhar essas frequências, esse campo biofísico. Atrapalhando o biofísico, vão atrapalhar a bioquímica. E vai chegar na carne e vai gerar processos. Então, por isso que tem que ter uma linguagem nisso. Por isso que quando a gente fala de medicina integrativa, que não é uma especialidade, mas a gente pode chamar de um olhar justamente em cima dessa medicina personalizada. Quando eu falo de integrativa, é entender que um ser humano sozinho, que um médico sozinho não pode não resolver um problema. Ele precisa de uma nutri, ele precisa de uma psicóloga junto, mais do que nunca um psicólogo, e ela precisa de outros terapeutas que toquem e ajam nesses outros corpos, porque senão a gente não tem uma coisa que a gente busca, né, que é o processo de cura, ou pelo menos de manutenção da saúde, né, homeostase, equilíbrio, né? Se a gente for pensar... desculpa, só complementando, doutor, essa parte que a gente faz bastante é uma explicação meio fácil e lógica, né? Por exemplo, nós temos lá todos os nossos órgãos e vísceras sincronizados, funcionando super bem. Então eu sempre falo assim, vou na palestra, vou dar para você uma BMW Zero, que tem tudo que você pode imaginar. 400 cavalos. De iluminação, de som, de vida, tudo de bom. Né? Então, com o nosso corpo, nós temos lá o rim, fígado, vesícula, baço, pâncreas, pulmão, tudo bonito. Tudo muito bonito. Tem até o Camaro 2026, né, que a gente... E aí o que acontece? Você fala assim, eu vou te dar essa BMW, mas vou te desligar um fio da bateria. Um. E você não pode ligar nunca esse fio. Aqui é a chave da BMW. Aí a pessoa fala, mas eu tenho tudo isso de bom e não consigo ligar nada. Exatamente. Por isso que o nosso corpo tem a energia. Se não tiver o start para aquilo funcionar, não adianta você ter tudo de bom. Com certeza. Se você tirar a energia, não liga, não funciona. Então não adianta você ter tudo de melhor qualidade sem ter energia para fazer aquilo funcionar. E tudo de bom nesse sentido. O ser humano nasce com uma capacidade biológica, digamos, com os órgãos funcionando, com tudo dentro do equilíbrio, mas, na verdade, o meu estilo, a minha maneira de viver, e hoje com a epigenética, né? Desde que descobriram o genoma há mais de 15 anos atrás, a gente entendeu que na verdade, não é a genética que manda, ela trabalha em torno de 20% do que manifesta-se no nosso corpo. A gente tem uma parte aí, mais de 70%, onde a epigenética, e epigenética é o que está ao redor, né, desse gene, ou seja, o meu jeito de viver é que vai
poder ligar ou desligar botões genéticos e aí vai mexer nessa Ferrari ou nessa BMW que veio zeradinha e começa a sofrer danos à medida que vai crescendo, né? E os danos começam, inclusive, a partir do momento em que eu começo a me alimentar. Já começa ali um problema. E não só alimentar nesse sentido, né? O alimento pode estar no colo da mãe, pode estar no olho do olho na hora que ela está amamentando. Tudo isso é nutriente para essa criança e para dar justamente o que a gente chama de equilíbrio, homeostase, para que esses corpos trabalhem bem e a saúde se mantenha, né? É exatamente esse ponto que eu queria chegar. A mãe, né, amamentando, né? Então tá lá, o neném chorou, ai que saco, tem que dar mamar e tal. Já pega, ou tá lavando louça, já tá com o neném pendurado. Celular na mão agora, né? Celular e coisa, então a gente as mães hoje não tem aquela... Vou botar uma luzinha azul, uma música relaxada, agora vou dar uma mamar pro meu bebê e tal. Tá ali junto, aquela energia. Não curtem boa, nem coisa, conseguem né? curtir isso. Não dá. Então, acaba a criança também adoecendo muito. Né? Aí depois não entende porque que a criança não para, porque que é agitada, porque que é irritada. Que tem alergias alimentares. Que tem alergias alimentares, que não tolera o que come. Gente, é uma construção realmente assim, é um todo, né? Exato. Quando a gente fala de saúde, é um todo. Se eu só vou vislumbrar a qualidade do leite, e nós estamos aí na semana da amamentação, quando a gente vai né, potencializando o quanto é bom e importante amamentar, porque não só o melhor alimento vai para essa criança, mas justamente esse corpo anímico, essa maneira dessa mãe estar, vai passar a ensinar essa energia, esse campo eletromagnético vai preencher a criança. Isso. Né? Uhum. E acho muito interessante, Juarez, quando você traz a epigenética e essa construção desde, né, do colo da mãe, desde a geração, talvez, desse bebê. E eu vejo lá na sua mesa, né, de consultório, que tem uma linha do tempo. Tem. E é a partir dessa linha do tempo que você faz N perguntas para a gente de como foi a infância, como foram os pais, quantos irmãos tinham, para entender provavelmente todo esse núcleo, esse campo. E aí, então, atuar, né, terapeuticamente e ter essa visão holística. Então, explica um pouquinho desse olhar. Não, é interessante. Na antroposofia, eu sempre costumo dizer que a antroposofia salvou a minha ação, né, a atuação profissional. Porque no meio da faculdade eu percebi justamente, né, essa dinâmica de buscar apenas a bioquímica como leitura na faculdade, buscar remediar as doenças, né, infelizmente não ampliando a visão de quem é esse ser humano, ou seja, limitando as ações. Ela é fantástica, né, a medicina tradicional, alopática. Nós conversamos ali há pouco, né, se eu e o Haroldo a gente tiver algum ataque cardíaco aqui, é óbvio que eu vou querer uma adrenalina, um tubo, o SAMU, mas durante a vida a gente vai passando e construindo processos que a gente pode chamar de crônicos ou cronificando ou que vão se repetindo, que se eu atuar de outras maneiras eu consigo remodelar tudo isso. Então é super importante. Lá eu tenho essa linha do tempo, na antroposofia a gente chama de setênios. Toda a vida nossa do ser humano, ele passa por ciclos que são parecidos de todos. E cada um, numa vivência de uma coisa ou outra, vai dando justamente um desenho para essa alma e um desenho para esse eu que está ali. E vai justamente construindo a vida em mim, ou vai modelando a vida em mim. Então, é super importante quando eu tenho a noção de quem eu sou, como eu estou, onde eu estou. E é interessante, né? Por exemplo, no consultório é muito comum a gente trazer primeiro essa pergunta. Quando a gente fala do cocheiro, que é o cara mais importante, eu preciso saber como é que essa pessoa vê ela e como ela vê esse cocheiro. Então a gente faz essa pergunta, né? Me conta quem é você. E esse quem é você muitas vezes dá uma tremida no paciente no banco, porque nunca sabe explicar. Porque nunca ninguém me perguntou, doutor, posso voltar no que vem? Porque nunca ninguém me perguntou. Geralmente é assim, ó, posso voltar? Porque eu tenho que pensar sobre isso. Gente, a coisa mais importante que nós temos que ter a consciência, e isso está lá no Monte Olimpo, lá na Grécia. Esse é o segredo da saúde. Conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Quando eu consigo me ver, olha que coisa interessante, vamos voltar agora para a linguagem energética, biofísica, e trazendo também, né, a física depois de Einstein mudou, né? Até Einstein tudo era matéria, Newton dizia que tudo era matéria, Einstein, Max Planck, esses físicos foram nos construindo e dizendo não, na verdade tudo é energia, tudo é vibração, nós somos, né, campos vibracionais. E
Lá no Monte Olimpo está escrito, conhece a ti mesmo, porque quando esse meu cocheiro olha para a carruagem e olha para os cavalos, sabe o que ele consegue ver? Ele consegue ver a sujeira que está na carruagem, ele consegue ver a roda que está mal, que está começando, vai quebrar a roda dali a 100 quilômetros, dali a tanto tempo, vai soltar aquele pininho, as rédeas eu preciso trocar. Se eu não estou olhando, chega um belo momento da minha vida em que eu vou me deparar em estar deitado numa cama, cuidando de uma dor. Porque se eu não estou percebendo, me autocuidando, o meu corpo vai dizer, ei, meu amigo, olha para esse joelho aqui, ó. Você não cuidou. Quanto tempo você não mexia esse joelho e agora ele está travado? Isso. Olha essa coluna que você passa o dia inteiro sentado e nunca alonga e nunca fortalece a musculatura. Então agora eu vou te dizer, olha para isso. E vai agir. No fundo, ação, comportamento. O corpo cobrando. O corpo cobra. Então, as dores nada mais é do que a chamada desse cocheiro para dizer, cara, você não olhou essa roda aqui, ó, que eu podia evitar que quebrasse e agora quebrou. E agora? O que você vai fazer? Agora eu vou perder um tempo consertando essa roda nessa minha jornada, nesse meu trajeto. Então, é muito interessante quando a gente fala para o paciente que ele tem a noção de que a doença nada mais é do que uma chamada. Para que ele tome conta da vida dele ou que ele perceba coisas que ele não está percebendo. Muito bem. E isso é importante, porque hoje todo mundo está fazendo o quê? E é interessante, ontem eu atendi um agricultor que N problemas, meu Deus, muitos problemas, sem contar as intoxicações, nunca usou máscara, nada. Um comportamento que, aos 49 anos de idade, já gerou nele 200 processos, um monte de coisa. Então, o que acontece? Muito jovem. Muito jovem. Porque ele não estava percebendo, ele não se tocou das necessidades. Então, assim, hoje as pessoas ainda estão buscando um médico, um terapeuta, quando tem uma dor. Mas vai haver um momento em que nós vamos ser procurados para dizer assim, o que eu preciso fazer? E nós já estamos fazendo isso dentro do olhar chamado integrativo. O que eu preciso fazer para me manter saudável? Para mim não chegar aos 50 anos de idade e ter que arrancar minha vesícula porque encheu de pedra, ou a minha coluna, ou ter que operar, você entendeu? Então, isso já está acontecendo e que bom, porque a gente está começando agora a trabalhar com saúde, que é o que um médico, um terapeuta tem que falar. E tem que atuar. O médico, ele vem dessa origem do médio, vem como do médio da origem etimológica, que nada mais é do que ter que pegar o paciente e voltar a fazer ele entrar no caminho do meio. Porque, de algum momento, ele saiu desse caminho de manter-se saudável. Ele entrou no ínfermo, foi saindo e entrou na enfermidade. E aí a gente tem que voltar e entrar no caminho do meio. E eu acho que esse é o trabalho maior. Agora é incrível, né? Sabe por quê, Beth? Porque quando a gente começa a falar disso, não é mais o médico ou o terapeuta que tem a capacidade de curar ou de tratar alguém. E até vou contar um segredo para todo mundo aqui. Ninguém cura ninguém e ninguém trata ninguém. Nós aqui, eu e o Haroldo, terapeutas, a Beth, nós temos a capacidade de botar e mostrar para vocês o caminho para chegar nisso. Agora, só quem vai alcançar a cura ou alcançar um resultado benéfico de manutenção de saúde é o paciente. Com certeza. Porque se eu não faço o que tem que ser feito, não vai ser um remedinho da farmácia ou não vai ser o remédio que vai me colocar no caminho do meio. É um conjunto de coisas. Então, assim, ontem eu tive que fazer um pacto com esse agricultor. Porque eu falei para ele, não adianta você vir gastar grana num encontro, numa consulta, caminhou léguas distante, mora longe, para poder justamente chegar aqui e achar que, não, eu vou continuar tendo os meus hábitos de vida, vou continuar bebendo como eu bebo, vou continuar sedentário como eu estou, vou continuar passando os veneninhos na minha plantação de arroz sem máscara, sem nada. Não vai dar Aí certo. ele veio procurar o Harry Potter, mas não existe o Harry Potter. Ele veio procurar um Harry Potter. O Harry Potter é só nos filmes, gente. Então, assim, de novo, quando a gente fala de saúde, é um conjunto, é um trabalho nosso com o paciente. Por quê? Porque se não mexer na vida dele, se ele não mexer na vida dele, não tem mudanças. É uma chamada para conscientização. Isso. Nós apenas orientamos, né? A gente apenas orienta para conscientizar. Mas existe muito, eu creio que o Haroldo também vai puxar isso, de negação, né?
Aham. Porque a gente orienta, a gente diz, olha, provavelmente é isso, 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 olha, você já teve uma vida totalmente desregrada, e, olha, chegou nisso. Não, não é bem assim. É. Tem isso, Tem. esse paciente, a gente já sabe qual o resultado que a gente vai ter, né? É. E a gente continua na luta de orientar. Então, para quem está nos ouvindo, eu acho muito importante isso. Se vocês vão procurar um profissional, se vocês estão tomando, né, um suplemento, um floral, uma homeopatia, um alopático, o que seja, façam certinho. Se vocês chegaram até esse momento, não desprezem isso. Né? Tomem como consciência e como propósito. Porque se você foi ao profissional, você já sabe que algo ali está dizendo, está gritando. Geralmente foi porque doeu alguma coisa. Doeu alguma coisa. Se chegou no profissional, levem isso a sério, se levem a sério. Que eu acho que isso é muito importante. Porque geralmente o pessoal para no meio do caminho, né? Não, porque senão a gaveta vai ficar saudável, o armário vai ficar saudável. Farmacinha. Sabe? O banheiro lá, a prateleira do banheiro vai ficar saudável. Linda. Só que a pessoa não vai ter resultado. Então, e tudo isso requer um esforço, né? E é triste porque o ser humano não está treinado. Hoje em dia, então, que a gente sentado, a gente nem troca um canal de uma televisão. É tão complicado a gente dizer que a pessoa tem que agir, né, Haroldo? E isso é complicado. Até porque essa ação, né, Beth? Vamos voltar bem lá para trás e vamos entender o seguinte. Esse ser humano, ele está precisando resgatar a coisa mais importante, que é o que regula os campos todos. O meu campo do meu cocheiro, o campo dos meus cavalos e o campo do meu corpo. Ele precisa resgatar uma coisa que chama-se amor próprio. Quando a gente fala de frequências, vibrações, a melhor nível, ou melhor campo vibracional que eu tenho, ou melhor ambiente harmônico onde os meus átomos e moléculas vão dançar a dança harmônica da vida, é quando eu vibro na frequência do amor. Isso já está em vários livros, best-sellers escritos, contando que realmente esse é o exercício maior que um ser humano tem que ter, né? Os cristãos fazem isso muito bem e desenvolvem isso, isso é uma das premissas, assim como em outras religiões. Esse amor próprio é que a gente precisa resgatar. As pessoas não estão vendo isso. As pessoas estão se entregando ao mundo e estão perdendo uma identidade e tristemente, né? Onde é que eu aprendo a me amar? Sabe quando é que a gente aprende a amar? A gente aprende a amar isso dentro de casa e começa com papai e mamãe nos amando. Papai e mamãe dando um tempo de qualidade comigo, fazendo e me ensinando o que é o mundo. E me ensinando não só falando, estando do lado dessa criança, a qualidade da presença. Isso faz com que essa criança cresça segura, com uma boa estima, e com isso ela aprenda a se amar. E ela se amando, ela vai amar aos outros. E quando eu falo se amar, ela vai lembrar de tomar água na hora certa. Ela vai lembrar de comer e escolher melhor o que ela tem que comer. Ela vai lembrar que ela tem que se mexer. Ela vai lembrar que ela tem que dormir cedo para poder ter saúde. Ou seja, abre uma cascata de coisas que me mantém saudável. E isso tudo, gente, é uma coisa que, infelizmente, hoje o mundo está fazendo assim, né? A gente tropeça no beta-HCG positivo, as famílias, tropeçou no beta-HCG positivo, não dá alguns... porque não é escolhido, muitas vezes, uma gravidez. Não dá 10 minutos, essa criança já vai para uma creche, né? Vai começar a frequentar lá o clubinho do ranho, vai lá frequentar lá um zoológico de bichos, ou seja, e ela nem está preparada para isso. Ela vai ter outros colos ou vai faltar colos lá, porque são muitas crianças para dar colo. Você imagina como que esses campos vibracionais nessa criança, esse corpo anímico, esse eu, como é que isso vai crescer? E o que vai acontecer? À medida que eu cresço distante de todo esse conforto e desse calor humano que deve ser do papai e da mamãe e deve ser bem construído, eu vou passar a vida inteira atrás disso. E é o que está acontecendo. Eu pego adolescentes. Por que os adolescentes estão deprimidos? Por que as crianças estão nesse estado? Gente, é porque a dinâmica familiar mudou. Infelizmente, quando começou a era industrial, destruiu a humanidade. A indústria veio destruir a humanidade. Mas por que, Juarez? Porque botaram na cabeça de uma família, de um casal, de que a mulher também tinha que botar calça, que a mulher tinha que se vestir e que tinha que ir para a rua. Tudo bem, ela tem que ir para a rua para ajudar o marido, mas teria que ter um tempo até ela construir a melhor obra, o melhor trabalho que ela teria, que era firmar esse euzinho que está vindo
ali através dos dois, para deixar ele seguro, forte, para enfrentar esses leões que encontra todo dia na rua. E infelizmente não está acontecendo. Não, até É muito pouco fala isso. para o Haroldo também, que Haroldo tem presenciado isso Tem, não constantemente, né, Haroldo? Todos os dias, todos os dias. A gente também pensa assim, ó, vamos pensar em tratar da saúde, primeiro, não tratar da doença. Isso. Tratar o dono do problema. O dono do problema. O dono do problema. E aí a gente vê o que acontece. Hoje, como você falou, essa mudança toda que tem, hoje um copia o outro, não tem mais. Não tem mais. Não tem autenticidade. Assim, um usa calça rasgada, a população inteira usa calça rasgada. Agora o cigarro eletrônico, todo mundo vai para o cigarro eletrônico. Isso. Quer dizer, outro vai usar uma roupa, um corte de cabelo diferente, todo mundo copia igual. Então não tem mais aquela coisa do eu. Né? Não, se fosse para copiar bons hábitos, seria maravilhoso. Mas os bons nos copiam. O bom é difícil copiar, o ruim é mais fácil. Mas já temos essa galera também copiando coisas boas. Já está acordando. Aqui, já nós estão somos dessa vibe. Já então, está acordando. Quando o Dr. Juarez fala que realmente as mães, essa dificuldade toda que tem hoje, eu sempre converso com a Elizabeth, falo, a gente vem trabalhar e vê 6, 7 horas da manhã a mãe deixando a criança enroladinha, que parece um repolho, sei lá, um negócio. O dia entrega inteiro. na creche e vai buscar às 7 horas da noite. Quer dizer, a criança não tem mais os valores dos pais, não aprende mais nada. Vai aprender com quem está cuidando dele lá na creche. E depois pai e mãe quer cobrar o filho de coisas que ele nunca ensinou. Então, a gente vive hoje essa dissociação, essa dificuldade toda com pais e filhos, né? Com esse aprendizado. Eu penso talvez do desamor e do desafeto. Acho que é uma sociedade de desamor e desafeto. Gente, está construindo isso. Acho que por isso que está vivendo sobrando isso. Dores, né, Beth? Total. Por isso que a alma está doída demais. Demais. E essa alma doída demais vai criar um monte de nó nessa alma. Esse campo, né, que seria, digamos, essa frequência que é emanada do coração, né, muito maior do que a do cérebro. A gente acha que o cérebro era o que domina. Não, gente. O coração, digamos, como representante desse campo anímico, dessa alma, através do exercício do amor, essa é a, digamos, é o programa, é o software que a gente tem que fazer essa alma tocar. Quando a gente está faltando isso. E quando eu trabalho nessa linha de desamor, eu baixo as frequências e a gente começa a ter as disfunções bioquímicas, porque daí a biofísica vai tocar na bioquímica. Então, uma perda, um trauma muito grande, ele bate na carne e fica na carne. A gente tem hoje muito isso. Por isso que tem vários aí, ações dentro das frequenciais, dos medicamentos, que a gente tem que trabalhar esses traumas e tudo isso, porque senão você só vai remediar a dor no final ali na carne. Mas antes de chegar nisso, você tem que trabalhar o que construiu isso. Né? E nesse pensamento coletivo, só um pouquinho, nesse pensamento coletivo também existe comprar a dor do outro, viver a dor do outro. Também. Ontem eu estava com uma paciente e a gente estava falando sobre isso. É a pessoa se sentir tão corresponsável pela dor do outro, mas o outro construiu essa dor. Então, ele é responsável por ele mesmo. E ele tem que tomar a consciência daquilo que a gente falou antes, né? Da própria dor. Né? Mas a pessoa, ela se envolve na dor da família inteira, dos amigos, do trabalho, de tudo, e ela esquece de si. Sabe por quê? Porque ela está precisando de amor, essa pessoa. Exato. Então, ela agradando os outros... Ela vai, teoricamente, receber esse amor. Ela vai atrás do reconhecimento que ela não tem. E daí ela vai se nutrir de amor que faltou lá atrás. Exato. Então, tu vê, a gente já sai no negativo quando a gente nasce hoje em dia. E isso é importante entender. Que quando eu saio nesse negativo, a minha saúde física lá na frente vai ser mais... Por exemplo, os quadros alérgicos, né, hoje na criançada. Vamos entender como é que a nível frequencial isso acontece. As alergias, na verdade, são reações imunológicas onde eu não tenho um controle sobre isso é meu, isso não é meu, isso fica, isso não fica. E aí a resposta que eu tenho às vezes é exagerada com relação a isso, porque justamente não há uma identidade, não há um controle
dessa formação desse corpo, dessa criança, de uma maneira saudável. Sem contar o turbilhão de nutrientes e tóxicos que a gente hoje está tá investindo. A gente hoje vai num supermercado onde tem 1000 prateleiras e tinha que ter 3, né? De comida são 3. A época em que... Meu Deus, então a gente está comendo 997, que está desempacotando, desembrulhando, e isso está gerando biologicamente um problema. Mas é uma necessidade que nós temos, né? Inclusive, o prazer que às vezes nos falta, ele é correspondido assim, compensado aí. Em Haroldo, o que você fala também disso no momento, né, de celulares e outras distrações no momento da comida com relação às alergias? Então, o que acontece mais assim, a pessoa está... A hora que ela vai comer, isso é a coisa mais sagrada do mundo. Sagrado. Ela tem que parar, comer a comidinha dela, pensar no que ela está comendo, sentir o sabor. Inclusive energizar, né, se for o caso, Energizar, né? Abençoar aquela rezar, comida. Abençoar. Né? Hoje o que acontece? Agradecer. A pessoa está comendo vendo televisão ou está comendo no celular. Ela não sabe o que ela comeu, o corpo não sabe o que entrou. Não. Então fica tudo perdido. Fica. Não fez a leitura. Aí é óbvio que as síndromes desabsortivas, os problemas gastrointestinais estão caindo pelas tabelas. Isso mesmo. Né? Então a gente tem hoje aquilo que o senhor falou. A gente, quando vai conversar com o paciente, faz uma anamnese, pesquisa tudo que você pode fazer de melhor para aquele paciente melhorar a vida dele. Mas eu sempre falo no final. Só vem aqui olhar para mim e não... não cura, não vai ficar bom. Cada um tem que fazer a sua parte. Isso. E grandes partes da sua que você tem que fazer é mudar o seu modo de vida, o seu modo de alimentação, o seu modo de ver a vida. Né? E isso é muito difícil a pessoa fazer. Então... Né? É muito prático as coisas, é tudo muito prático. Então ela quer fazer tudo que é mais prático, mais fácil. Mas por isso que você hoje tropeça na rua, nas farmácias. Por isso que hoje a gente está precisando se remediar a todo momento, porque a gente não está fazendo o que a gente precisa fazer. E aí a gente não assume essa responsabilidade, a gente não veste e diz assim, eu tenho que me mexer para poder ficar melhor, eu vou me mexer. Não. Eu não vou me mexer, porque eu tenho uma farmácia a 10 metros. Se doer, eu tomo um anti-inflamatório ali que vai ficar, né? Eu sigo os parâmetros habituais que estão acontecendo. E a gente está vendo, né? A cada 15, 20 metros, lá em Balneário, a cada 15, 20 metros uma farmácia. Isso quer dizer que a saúde não está boa e que as pessoas ou agora despertam e despertando mudam campos e frequências, ou elas continuarão adoecendo e cada vez mais, muito mais. O que acontece, eu sempre falo até, que até as nomenclaturas das nossas entidades estão erradas. Por exemplo, nós temos aqui uma Secretaria de Saúde. Sim. Eu nunca vi a Secretaria de Saúde tratar da saúde de alguém. Só quem vai lá é doente. Quer dizer, não vai fazer uma visita, não vai orientar, não vai... Né? São raros os serviços. Aí você tem o Ministério da Saúde, tem o Ministério da Educação, que não educa nada. Quer dizer, todas essas nomenclaturas começam já por aí. A gente já acostumou que aquilo ali é só na emergência você vai. Né? Não tem, por exemplo, um caso, na época eu estudei na China, tinha um médico que ficava naquele quarteirão ali, 4, 5 quadras. Era o médico que cuidava daquele quarteirão, daquele quarteirão. O médico da família, digamos, Ele, a parte da manhã, ele ia visitar, ia nas casas. Para ver o que você está comendo, o que você está fazendo e tal, porque se ele tivesse um índice grande de doença ali na região dele, ele tinha um plus que ele recebia e não recebia. Então ele também tinha que tratar da saúde daquele povo que estava ali e não da doença. Olha que coisa incrível isso, olha que coisa incrível Aqui isso. A gente não tem isso. Olha que coisa incrível. E aí nós caímos justamente nisso, né, Haroldo? Hoje o paciente vem no nosso consultório e aí, vindo no nosso consultório, eu não consigo ver como é que ele vive. Eu consigo só escutar aquilo que ele me traz. E muitas vezes o que ele me traz não é o real. Ela vai se abrir e contar a verdade no terceiro, quarto encontro, não é no primeiro. Antigamente, o que Hipócrates fazia? Ele ia na casa do cara, sentava, os médicos antigamente iam na casa da pessoa, aí eles conseguiam ver onde é que estava vindo a água, como é que essa pessoa era, como é que era a higiene dessa pessoa, como é que eram os cuidados, o que tinha em cima da mesa para alimentar. Ou seja, ele trabalhava com saúde, e é isso que não estamos fazendo hoje. Então, quando a gente vai
conversar com o paciente, eu sempre digo no final, olha, eu vou tentar ajudar a melhorar a sua saúde. Boa. Quem vai te curar é você mesmo, você só vou te orientar. Aí quando vem, nossa, melhorei muito, o mérito é todo seu. É seu, isso. Não é meu. Isso. Ô, doutor, melhorei e tal. Não, é você que fez. Que bom, parabéns. Eu só te ajudei. Parabéns. Eu só te dei aquele empurrãozinho. Isso. Então, por isso, hoje a gente usa bastante os quânticos. Isso. Justamente para trabalhar nessa parte energética, melhorar a energia. Porque, como eu falei do carro, não adianta você ter tudo bom e não ter energia para ligar isso. Não tem a gasolina. Né? Então, a gente vê muitas pessoas, por exemplo, UTI, que não melhora, porque está remédio, está oxigênio, está aquilo. Mas tá aí a energia dele para poder aproveitar isso que ele está recebendo. Ele não tem. Inclusive, quando a gente fala de energia, a gente fala, né, porque fica meio solto às vezes. Vamos falar de energia vital, na verdade, a vida não está acontecendo mais a nível celular, a nível corporal. E por que não está acontecendo? Por que o ser humano está tão desvitalizado? Porque hoje nós estamos cobertos, estamos emborrachados nos nossos pés, não estamos tocando e nem trocando campos eletromagnéticos com o ambiente. Então você não caminha mais numa grama, você não pega mais um sol. Gente, sol é remédio. Sol é remédio. Gratuito. Gratuito, produção de vitamina, que é um hormônio, na verdade, D3, hormônio D3 que só protege a gente de 400 doenças. Então, você tem na farmácia de casa um remédio e não usa. As pessoas não usam, chegam lá no consultório com a vitamina em 15, em 20, em 30 e acha que tá bom. Não tá bom. Não tá bom. E não adianta suplementar se você não toma sol. Não adianta. Não adianta. Acoplado do outro. Tem que porque o tipo de metabolismo do que entra aqui é diferente do que entra por aqui. Exatamente. E aí eu estava falando para a Isabel, tem um caso assim, interessante. Tinha um menino, tem uns 7 anos ele tinha, né? E chegou na clínica, a mãe trouxe porque o menino não passava mais de 3 a 6 vezes sem tomar antibiótico. Né? Isso desde o nascimento. A criança toda engomadinha, linda. A criança com camisinha social. Engomadinho. Engomadinho, acho que até se pesasse na camisa assim, ela quebrava de goma. Né? Sapatinho dava para pentear o cabelo, tão brilhante que era o sapato. Lindo. Sério? Perfeitinho. Sério, sim, menino perfeito. lindo até. E o menino sempre doente. Aí a gente avaliou, conversou, fez a nossa anamnese. No final eu escrevi para ela a receita, fiz a prescrição. Vitamina SS. Ela pegou a vitamina, qual vitamina que é essa? Sol e sujeira. Sujeira! Aí eu achei até que ela não quer voltar. Eu falei, deixa o menino cheio de ranho, chupando o ranho, correndo, sujo. A hora de dormir, dá um banho nele. Só na hora de dormir. Então ele só precisa disso. Não vou receitar nada para ele. E eu achei que ela nunca mais ia voltar. Mas Porque no retorno volta, foi bem direitinho. Claro, e melhora, né? Um monte, e melhora. Né? Então, essa coisa da vitamina S é bem interessante. A gente fala e todo mundo diz, isso é brincadeira. Não é brincadeira. A saúde, ela é construída através do exercício. O nosso corpo de vida, que é um dos corpos que a gente tem e que a bisavó chamava, vamos chamar de médico interior, esse nosso médico interior, que faz com que a gente corte a mão e não precisa ligar para o trabalho, dizer, gente, eu não vou trabalhar essa semana que eu tenho que fechar aqui o corte. Não. Você bota um esparadrapo e ele fecha sozinho porque tem um médico interior resolvendo esse problema. Corpo vital. Esse médico interior, ele só aprende treinando, como tudo na vida. Eu só vou aprender a ler se eu passo na escola estudando, ou se eu estudo. Então, se eu não exercito as defesas, eu nunca vou... Assim, se eu nunca... Na minha casa está invadindo... eu estou com uma pneumonia, que é como se fosse um PCC chegando e invadindo a minha casa. Na verdade, se eu não tiver nenhum molequinho pulando o muro e tentando roubar as roupas no varal, de vez em quando, as doenças leves, eu não vou saber lidar com o PCC quando entrar dentro de casa, entendeu? Então, assim, é o exercício. Por isso que tem que ter vitamina S e o sol, então, nem se fala. Isso, então, já para a gente ir concluindo, né? Esse papo vai muito longe, está muito gostoso. Acho que fica já, né, o convite para o próximo. Que bom. E penso que isso tudo a gente precisa tomar rédeas dessa carruagem. É isso, né? Vocês estão falando. O segredo é esse. O segredo é esse. Subir na carruagem. Subiu e tomou segurou rédeas. A rédea. E colocou no caminho, né? No trilho. Colocou no trilho. Porque, no caminho do meio. Sim, porque não adianta você
fazer, como você falou, eu vou tomar as rédeas nesse momento, ok, beleza, mas daqui a pouco eu dou uma desviada ali, daí deixo um buraquinho, né, no meio da alimentação, não dou atenção para isso. Tem que ir no doutor, mas vou desmarcar, vou depois. Não, hoje agora já não dá para comprar, eu estou sem dinheiro hoje, não consigo ir lá. Ou seja, já começou a desviar. Daí talvez o pino da carruagem vai começar a sair e soltar. Vai soltar. Então tome os rédeas, né? Uma pergunta, doutor Juarez, que é o Papa nessa área, que conhece muito, falar um pouquinho dessa parte de energia, desses biorreguladores, dessa coisa. O que o senhor... Hoje, o que vocês recomendam, né? Que é mais fácil, uma forma de entender, porque a gente fica dividido em a área terapêutica, que fala muito de energia, e a área médica, que às vezes desconhece, né, vamos dizer assim, esse campo. O que o senhor falou que... Até eu vou falar alguma coisa de energia, assim, que eu acho interessante, que hoje o pessoal não entende muito o que é. A diferença de produtos que são usados para tratamento, hoje, exatamente. A gente tem hoje uma gama de produtos que trabalham com a parte especificamente de energia. De regulação dessa biologia. Que não são medicamentos. Então, isso, são nutrientes. A pessoa fala assim, eu tomei aqueles remedinhos. Não, você não tomou remedinho. Remedinho não tem nada de... Não é remedinho isso aqui. Não tem remedinho. Então, é interessante que a gente tem que entrar nessa noção. A gente, dentro da visão tradicional de terapias, de tratamento, a gente tem uma visão bélica, né? Então, eu estou inflamado, eu dou um anti-inflamatório. Entrou um bicho em mim, eu dou um antibiótico, um biótico, enfim. Antibiótico. Isso é o que na medicina tradicional a gente faz, né? Mas, na verdade, eu preciso saber por que está inflamando, eu preciso saber por que está entrando o bicho. E aí, os biorreguladores, ou quando eu falo daí de das terapias biofísicas, hoje existem nutrientes que fazem, por exemplo, se eu tenho uma resistência insulínica e eu estou caminhando por um diabetes, né? O que eu posso fazer? Não é só tomar glifage, metformina, não é só tomar esses remédios. Na verdade, hoje nós temos justamente o estudo das frequências a nível orgânico, corporal, celular, onde tem essas frequências, e hoje se constrói medicamentos que vão literalmente fazer o quê? Não vão ter esse olhar bélico, vão justamente chegar para esse pâncreas ou para essa amígdala que vive doente, dizendo assim, ei, reaja, ei, fortaleça. Essa aqui, é a maneira que você tem que atuar. Ou seja, esses biorreguladores são remédios que, através da frequência, eu levo órgãos a voltar a ter o quê? A dança atômica, eletromagnética, biofísica adequada, para que daí a bioquímica se mantenha equilibrada. Então, hoje nós temos suplementos que a gente pode estimular um pâncreas, um fígado, um estômago, um cérebro. Tudo isso tem dentro das terapias. A homeopatia faz isso, que é uma linguagem emergencial, frequencial. Nós temos as terapias antroposofia, que tem esse olhar, e nós temos as terapias frequenciais. Nós temos aí onde a DNS, por exemplo, é mestre nisso, no sentido de criar produtos frequenciais que vão levar a uma biorregulação. Então, é uma maneira diferente. Em vez de eu quebrar um processo que está acontecendo e anular aquele grito que está acontecendo no paciente, o remédio justamente vai chamar a atenção do cocheiro para dizer, ei, organiza o que está bagunçado aí, para que não grite lá na frente aquela roda. Então, olha para essa roda e arruma. Então, os frequenciais, eles despertam a consciência. Eles levam, através das gotículas ou, enfim, dos sprays, eles levam informação. No fundo, hoje, a física moderna nos conta que tudo é informação. E, se a gente for resumir, é fóton. Então, ali, a gente fotonicamente, a gente está tocando esse paciente. Exato. A gente está reequilibrando campos que vão melhorar a bioquímica. Perfeito. E a biologia dele. Isso mesmo. Então, até para quem está nos ouvindo, né, o Dr. Juarez trabalha bem fortemente também com a homeopatia, já desmistificou total aquela ideia de que a homeopatia era demorada. Que é só gotinha, água. Era só uma gotinha e que demorava. Os físicos modernos hoje explicam como funciona a homeopatia. Eu busquei a física quântica, eu fui estudar essa física moderna de Max Planck, Einstein ali, enfim,
porque eu senti essa necessidade. Às vezes era uma coisa meio mística, né? A homeopatia, ainda mais para colega, né? Como é que, aqui dentro não tem camomila, eu vou botar no microscópio e não vou achar camomila aqui. Como é que isso aqui funciona, né? Na visão, no paradigma alopático ou no paradigma bioquímico, aquilo não tem uma leitura. Agora, se eu entro para uma leitura física, biofísica, eu vou ler aquilo ali. É só uma maneira de ler. Exato. Na verdade, não é porque não existe, é porque eu não estou lendo. É só isso. Né? E tem toda. E se tem. você for ver campo eletromagnético ou medir em hertz, isso tem, gente. Isso tem. Hoje então você fotografa, Hoje você fotografa, você vê os campos. Você vê os campos. A foto Kirlian é uma. Né? A foto Kirlian é uma. Esse é um presente que a gente ainda vai dar para o Haroldo novamente, porque ele perdeu a câmera de foto Kirlian dele, mas vamos providenciar, né? E é isso mesmo. Então, é essa alquimia que nós fazemos aqui. A gente entende, né, que além da matéria que tem hoje, o nosso produto ainda tem matéria. Claro, tem que ter uns nutrientes. Porque as duas coisas. A gente precisa ter a biofísica e a bioquímica juntas ali em ressonância. Então, são vários ingredientes ressonantes. Ótimo. Então, nós somos, né, como empresa, a única que ainda faz a alquimia de colocar o floral que vai agir na parte emocional. Nós trabalhamos com extrato de alimentos que vai trabalhar no campo energético e biológico. E a gente coloca o suplemento, o ingrediente ali, né, o nutriente, para que ele trabalhe, então, no campo físico. E quando a gente coloca uma tecnologia quântica, a gente trabalha nesse acionamento, né? Biofísico. De virar essa chavinha biofísica para dizer assim, vamos lá, bioquímica. Vamos acordar? Vamos acordar. É isso aí. Então a gente... é o carro que a gente tirou o fio da bateria. Isso. Vai ligar a bateria. E a gente dá uma... Tá tudo funcionando. Bota o fio de novo. A gente coloca de novo ali, solta uma faísquinha e diz, vamos, agora anda. Vai. Agora anda. Né? Então, por isso que a gente trabalha dessa forma aí. Dr. Juarez, com essa abordagem, né, também associando homeopatia, porque muitas vezes aqui a gente coloca a frequência homeopática dentro dos produtos. Ótimo. Mas só a homeopatia, né, que a gente já fez uso, eu, Haroldo, a gente viu o quão grande e quão veloz são também os resultados daquilo que, naquele momento, a gente tomou as rédeas e disse, opa, eu preciso virar uma chave. E essa homeopatia, né, essa... sugestão muito assertiva, que eu acho que isso também, na terapia integrativa, é muito importante pensar, né, na assertividade da condução. Ler bem, né? Ler e conduzir o processo. Então, é muito bem feito através desses métodos, né, de abordagem. Acho isso fantástico. Então, por isso a DNS ela é a única no mundo que usa 6 tecnologias dentro do mesmo produto. Olha que maravilha. Você tem a medicina ortomolecular do Linus Pauling. Nutrientes. Você tem a medicina francesa do Jacques Ménetrier, a oligoterapia. A gente tem a correção dos canais de energia, dos meridianos de acupuntura. Olha que da massa. medicina tradicional chinesa, esse olhar. A gente tem os florais que levaram àquela disfunção, né? Também os florais, a gente usou florais de Minas, que é mais nosso aqui, né? Tem mais a nossa energia, e a nanotecnologia. Olha aí. Então, tudo isso junto vai dentro de um produto só, por isso que a gente brinca, isso fica uma coisa atômica, né? Porque não é um produto só para você tomar ou esperar. Então, a velocidade ele é grande, até porque também nós antigamente fazíamos em gotas. E gotas era, quando colocava embaixo da língua, a gota macro, então ela demorava um pouco para fazer essa absorção. Então tinha os ataques dos ácidos, das coisas da boca toda, né? E a gente perdia pelo menos uns 30% a 35% desse produto. Quando a gente mudou isso para spray, cada borrifadinha a gente transformou essa gota em 120 microgotas. Olha só. Então, agora, quando você põe embaixo da língua, ela entra direto. É muito rápido. É muito rápido. E é igual colocando direto na veia, né? Então, por isso que a gente acabou tendo bastante sucesso com essa forma. Os efeitos são maravilhosos. São muito bons. Então, o uso dos produtos DNS, ele vai fazer o quê? Justamente tentar ajudar a função do organismo. Por isso que é um suplemento inteligente. Então ele vai, por exemplo, se você der um suplemento DNS osso, com cálcio iônico, então o cálcio vai depositar só no osso.
É diferente hoje a gente dá uma vitamina D com cálcio, né, que vai ficar nos vasos e veias, vai dificultar um pouquinho, né? Vai endurecer vasos e veias, articulações endurecer, cálculo renal e assim por diante. A gente sabe essas... E como eles são inteligentes, justamente por isso. Você tem a frequência da célula saudável daquele órgão. Então, ele vai depositar onde tem um idêntico, um igual. Por ressonância. Então, por isso, por ressonância, ele vai passear no corpo. Eu estou com o meu diabetes, está muito alto e tal. Meu pâncreas. Vou colocar um fator H de pâncreas. Ele vai passear no corpo inteiro. Achou o cara igual a ele. Ressonou. Por compatibilidade. Chama-se ressonância. Eu tenho que mudar para essa casa aqui. É isso aí. Tem que morar aqui. Aí você faz Porque o quê? está dado a informação que tem que ir para lá. Exato. Então, por isso que a gente tem essa tranquilidade dos contraindicação, efeito colateral, interação medicamentosa. Reduz né? Isso muito, né? Praticamente não existe. E ao contrário, né? Ao invés de a gente somar produtos, daqui a pouco a gente vai reduzindo os produtos da nossa vida, né? Isso. Que vão controlar, porque o corpo já vai estar bioregulado. Isso. Então, a gente encontra pacientezinhos ali que chegam com 15 produtinhos. Daquela caixa de remédio, de sapato cheio de remédio. Exatamente. Da mesa, sacolinha, vira uma sacolinha, né? Então, a gente vai acabar reduzindo isso e trazendo ele para a vida normal. Saudável. Dicas, meninos, para que o pessoal possa viver saudável, né? Eu vou arriscar fazer boas escolhas. Com certeza. Então, e quando eu faço escolha, eu tenho que fazer escolha com cocheiro. Tristemente, hoje as escolhas são feitas pelos cavalos. É o nosso lado animal. É o prazer, é justamente o coração que escolhe. E o ser humano tem que trabalhar com isso aqui. E, trazendo como dica, quando a gente consegue entrar em... não sendo dissonante, na verdade, quando eu consigo pensar em algo, sentir aquele algo e fazer aquele algo, eu estar em consonância, essas 3 ações que são ações humanas, pensar, sentir e fazer, quando eu consigo juntar isso, eu estou em equilíbrio e eu mantenho essa homeostase e saúde. E para ser mais assim, digamos, assim como dica de ouro, a gente tem que procurar pensar de uma maneira clara, pensar de uma maneira com a verdade, né? Temos que ter verdade, temos que ter a beleza no sentir, que isso está faltando para a gente, e temos que ter uma bondade na ação. Quando a gente junta um pensar verdadeiro, uma beleza no sentir e uma bondade na ação, a gente está fazendo o que o homem, o ser humano, veio para fazer. E fazendo aquele caminho que o ser humano tem que fazer, eu tenho certeza absoluta que quando a gente for embora, as pessoas vão dizer assim, o mundo ficou muito melhor quando ele veio. E é isso que nós temos que fazer. Deixar um legado. Esse mundo não pode ficar a mesma coisa. Ele tem que ser diferente quando a gente vai embora. E quando a gente age dessa maneira, a gente está cuidando da gente, cuidando do mundo. Perfeito. A Elizabeth brinca comigo que eu sempre tenho, desde que nós nos conhecemos, eu sempre falo para ela, o importante é aqui e aqui. Isso. O que o seu coração, o amor, a sua paixão, a gratidão tem, aqui vai responder e vai funcionar todos os seus órgãos e suas vísceras. Mas se você não tiver amor por você e por tudo que está à sua volta, que se veio tudo por Deus, tem que estar ali para você adorar aquilo, gostar daquilo. Né? Se você veio numa família, você tem que gostar daquela família, você tem que gostar dos seus irmãos. Né? Se tem um alimento, você tem que gostar daquele alimento. Mas a pureza da alma e do pensamento é o que é mais importante na minha E é o que a dica. gente está perdendo. Então, assim, gente, não percam essa pureza, não deixem essa alma, não deixem esses cavalos soltos. O que a gente está fazendo, inclusive, com os nossos filhos, é deixar esses cavalos soltos. E quando esses cavalos rompem aqueles enlaces que mantêm eles firmes, cada um vai para um lado. E aí a gente vê justamente esses distúrbios psíquicos e psiquiátricos assim saltando pelos... Exato. Tá, gente? Então, assim, cuidem do coração, cuidem do pensar, do sentir e façam coisas boas. Isso aqui já deu até um tema para um livro. Eu anotei aqui, ó. Opa! Finalizando, então, esse bate-papo tão incrível que deixa brechas para vários outros assuntos numa próxima fala também. Eu gostaria de concluir, então, dizendo, tomem rédeas das suas vidas,
Tragam amor para o seu dia a dia. Prestem atenção em si mesmos e tragam paz, como o Dr. Juarez hoje trouxe, ele chegou cumprimentando a gente, paz. Eu achei isso muito lindo. Dentro das terapias eu trabalho algo chamado paz, calma, bondade e gratidão. Pratiquem isso. Ótimo. Né? Tragam um amor dentro disso. E tem algo que chama coerência do coração. Isso, coerência cardíaca. Né? Que a gente também vai trazer aqui para um próximo tema. Mas isso acho que é para fechar com chave de ouro. Palavras, né? Reflitam sobre isso. Paz, amor, calma, bondade e gratidão. E levem isso para tomar rédeas ali daquele cocheiro, né? Para levar a vida bem legal. Então, a gente fecha aqui com muito boas vibrações, agradecendo o Dr. Juarez por essa linda participação, Haroldo, né, pelas colocações tão ricas. Então, fechamos mais um podcast, um DNS Cast, DNS Vital, né, uma produção DNS Vital de suplementos inteligentes com conteúdos inovadores e muito cheio de boas vibrações. Nos despedimos hoje com muito amor. Gratidão. Gratidão. Amém.